que toda educação, meus irmãos, toda educação, ela tem um telos, ou seja, ela tem um fim, ela tem um objetivo. Toda educação. E quando se fala que toda educação tem um propósito, tem um objetivo, tem um fim, nós sabemos que é isso e é para isso que a igreja está aqui. Saber qual é o propósito desta educação cristã que nós estamos estudando ou iremos estudar esses dias. Por exemplo, nós sabemos que há conceitos para a educação secular, para a educação religiosa e também para a educação cristã. A educação religiosa, ela tem uma amplitude até legal. Na época, a Lei 9.475 tratava sobre o ensino religioso, mas até mesmo com o advento do parecer 241, que reconheceu os cursos de teologia, que todo mundo aplaudiu, que todo mundo louvou e que foi muito bom, a criação da faculdade, da escola. Só que ainda hoje há um debate grandioso em saber dessa questão, porque aquilo que era um seminário, que era fechado para a formação de pastores, ele deixou de existir. Quando as faculdades foram liberadas, quase todos os seminários deixaram de existir. Há um movimento, há uma igreja aí no Brasil, que ela continuou com a faculdade dela reconhecida, mas para a formação de pastores, ela fechou os seminários só para a formação de pastores, ela não deixou aberto. A Igreja Adventista faz isso. Também algumas igrejas no Paraná adotaram essa postura. Elas não quiseram o reconhecimento pelo MEC, mas se colocaram para a formação única e exclusiva dos seus pastores, dos seus líderes. Por quê? Porque quando se fala de educação religiosa, a educação religiosa, ela não ensina fé, ela não ensina princípios bíblicos. A educação religiosa, ela vai no âmbito da cultura, ela vai no âmbito da informação, da religiosidade, de se estudar diversos ramos de religião, de cultura religiosa, dentre outras coisas. Esse é o viés da educação religiosa. A educação secular, se vocês pegarem aquele livro muito antigo dos irmãos Cláudio Piletti, eles fazem um apanhado histórico de toda a educação em seu desenvolvimento. Porém, também é interessante observar que aquele livro muito antigo, um livro da ETAD, até me parece escrito pela esposa do pastor Elianai Cabral, ela escreveu sobre a educação cristã, e lá ela faz um apanhado mostrando quando surgiram as primeiras escolas, quando se organizou o processo, quanto você aprende, quando você vê, quando você olha, quando você fala, quando você memoriza. Então aquele livro da ETAD tem todos os princípios básicos sobre o desenvolvimento da educação cristã. Inclusive ela faz uma distinção do que é a educação cristã e do que é a educação religiosa. O Seminário Presbiteriano de Minas Gerais lançou também um pequeno livro que trata sobre a educação cristã. Nesse livro ele trata sobre música, sobre a educação cristã e assim por diante. Mas enquanto a educação religiosa, ela lida com informações, com cultura, a educação secular, ela não tem nada a ver com a Bíblia. Nada. A educação secular, ela tem seu plano de aula, ela tem seu conteúdo programático, simplesmente firmado em um processo histórico-cultural. Quando você estuda sobre currículo, você estuda sobre essa estrutura, ela é muito interessante. Por quê? Porque a educação secular, ela não tem qualquer interesse com a educação cristã. Isso porque a educação cristã, o princípio dela é a palavra de Deus. A educação cristã, a base dela são as escrituras sagradas. E você nunca vai ler num livro de ciência, essas letras te tornam sábio para a salvação. Mas quando você lê 2 Timóteo 3,15, Paulo diz: as sagradas letras te tornarão sábio para a vida eterna. Ninguém lê livro de biologia, ninguém lê livro de história para ser santo, para ser salvo.
lê para as informações aqui presentes na terra. E deixa eu dizer mais, há uma senhora, fugiu agora aqui o nome dela, mas ela é uma historiadora que está sendo muito famosa no Brasil, e ela está escrevendo muito sobre o poder da Igreja Católica quando ela veio para cá, para o Brasil, na sua colonização, com a sua educação imposta. A educação imposta. A igreja trouxe uma educação imposta, mas a igreja, quando trouxe essa educação, ela também não era uma educação da plebe, não era uma educação dos pobres, era uma educação também de elite. E muitas escolas no Brasil, elas se tornaram educação de elite, mas não foi só no Brasil, também nos Estados Unidos. Mas o que eu quero dizer aqui é que toda a educação, ela tem um objetivo, ela tem um alvo, ela tem um propósito, ela tem um telos, ela tem um fim. Vou dar um exemplo. Qual era o propósito da educação grega? A educação grega, ela começa a sua forma embrionária com grandes pensadores. E você tem lá atrás homens como, por exemplo, da Ilíada, de Homero. E quando você chega em Platão, a academia platônica, ela tinha um ideal em formar homens. Mas o que Platão dizia? Vamos formar homens para a política, vamos formar homem para cargos, vamos formar homens para exercer um poder na terra. Olha o ideal de Platão na sua educação. A educação socrática, ela tinha também o seu viés. O que Sócrates ensinava com a sua educação? Sócrates, ele volta para uma educação mais interna. Ele dizia que o ser humano tinha dentro de si a capacidade de refletir, de pensar, e que ele poderia ser sujeito da sua própria educação e do seu conhecimento. Ele dava ênfase ao refletir, ao pensar de modo interno. Baseado no oráculo de Delfos, conheça-te a ti mesmo, você pode observar que Sócrates, ele vai desenvolver a sua educação nessa particularidade, e o método que ele vai usar é a maêutica, por causa da sua mãe, que era parteira. Veja que nós podemos analisar que esse é um viés que se segue da educação socrática, da educação platônica. A educação dos sofistas, apesar de que alguns falam que eles tinham aspecto positivo, outros não, mas os sofistas, eles usavam a retórica, a arte de falar, e os sofistas educavam para que as pessoas que quisessem exercer boa posição, bons cargos, deveriam falar bem, memorizar bem e ter a arte do domínio, ainda que fosse com malandragem. Mas os sofistas, eles trouxeram esse tipo de educação que até hoje está presente aí, quando você ouvir falar em retórica, quando você ouvir falar da arte de falar em público, quem traz isso é a educação sofista. A educação grega, na sua essência, ela preparava o homem antes lá atrás para pensar, para refletir, mas quando ela vai se desenvolvendo, ela prepara o homem grego, o jovem grego, para que ele tivesse a capacidade da guerra, a capacidade de também se expressar. Essa era a educação da Grécia. Eu quero dizer até aqui que nenhuma dessas correntes tinham qualquer ligação com a Bíblia. Eles não pensavam em Bíblia, eles não falavam em palavra de Deus, nada disso. Nada disso. Agora, quando você chega na educação romana, a educação romana, ela é bem prática. Dos romanos vêm as 12 tábuas da lei, dos romanos vêm os tribunais, dos romanos também vem a guerra. Mas os romanos, eles pegam a ideia grega daquele que levava o filho para a escola, que na verdade era o pedagogo. Eles pegam essa ideia e introduz também na educação deles. Mas o cidadão romano era preparado para a guerra, era preparado para a arte, para a poesia. O treinamento era muito pesado. É de Roma que vem a ideia da palmatória. Palmatória, quando o aluno não respondia bem, ele poderia apanhar, ele poderia levar soco ou poderia levar a palmatória. Tinha que decorar. Ninguém em Roma, um poeta, para ele ser bem conhecido, ele não poderia falar lendo. Jamais. Se alguém falasse lendo, era muito fraco para o orador romano. Cícero dizia isso, era muito fraco. Então ele teria que ter a habilidade de memorizar
tudo, as estrofes da poesia. Então, quem era formado em Roma tinha orgulho. Primeiro, adotou uma cultura grega, e por isso se fala greco-romano. Adotou uma postura de decorar textos. Eles decoravam textos pesados, eles decoravam textos grandiosos para citarem. Mas a educação romana, ela era uma educação elitizada. Nem todo mundo sabia ler e estava mais atrelada ao poder e aos grandiosos. Então, cada educação dessa tinha um fim, tinha um objetivo, tinha um propósito. E aonde era que estava a igreja nesse particular? Vamos para a educação hebraica. A educação hebraica, vocês sabem muito bem, os judeus viviam quase como que isolados. Eles não tinham interesse nas outras culturas, porque as outras culturas eram envolvidas com artes, com magias, eram envolvidas com sincretismo religioso. Então eles, para protegerem seus filhos, eles mesmos faziam a sua educação. Por isso que quando você lê Deuteronômio capítulo 6, verso 7, diz assim: e estas palavras intimarás aos teus filhos, e delas falarás, andando pelo caminho, acordando-te e deitando-te. William Coleman, ele diz que era tão interessante que no meio de Israel quase não havia analfabeto, porque a família cumpria o papel de educar os filhos. Hoje nós temos uma preocupação com os nossos filhos, uma preocupação com a aprovação de leis, mas dentro do redil de Israel as crianças estavam protegidas. Por quê? Porque os pais empurravam Bíblia, empurravam a palavra, e os filhos eram educados. Quando você vai para